Solta a brisa brava aí, João. E aí, Dai, vou soltar a brisa braba, hein? Você tá pronto Quero pra saber se isso? a brisa braba de hoje. Eu não sei se a brisa braba de hoje está muito aberta a crises existenciais. Talvez acabe desembocando em crises existenciais. É, Então, vamos ver se a gente consegue. cuidado, hein? Cuidado. Então, eu vou mandar a brisa braba. A brisa Manda, manda. braba é: o sistema educacional nos molda de formas que nem imaginamos, né? E aí, como você vê isso? Eu já tive umas brisas. Sistema educacional, eu já tive muitas brisas. Nos molda de formas que nem imaginamos. Acho que dessa forma, nessa proposta, assim, eu nunca tinha brisado, não. É, Mas o que eu sempre brisei muito de sistema educacional é algo do tipo, parece que as pessoas não sabem muito bem o que estão fazendo. nó. Ou pelo menos que ah, o sistema educacional, ele não. Existe uma propaganda de que ele nos prepararia para a vida, o que eu não acho. Ele nos prepara, principalmente se for escola particular, ele nos prepara para ser pequenos cientistas em várias coisas para poder passar no vestibular. Ai, meu Deus. É, esse é um assunto que eu só tenho reclamação. Eu não Né? consigo, ele me desperta uma ira, assim, sabe? Então, nós vamos ter Ah! muitas concordâncias. Nós vamos ter muitas concordâncias sobre isso. Ai. E isso que você falou agora, assim, é o que o pessoal mais fala, né? Do clichêzão É, de profissionais despreparados. Então, pô, isso aí nem vou falar muita coisa porque não. Né. Mas, para mim, a maior queixa, vamos dizer assim, é sistema mesmo. Tipo, o sistema sistema, né? todo não permite que, por exemplo, bons profissionais permaneçam dentro do sistema, né? O sistema não permite que pessoas que pensam de forma criativa inovem dentro do sistema, né? O sistema não permite que a gente consiga fazer modificações positivas e inovadoras e que condizentes com o momento que a gente vive, né? O sistema ele é construído para perpetuar ele próprio. Que daí, Sim, olha só, você sim. tava falando isso, a gente não sabia se ia conseguir ter crise existencial. Acho que eu vou conseguir já logo de Eu cara. acho que já foi nos primeiros 5 minutos, já tem. Porque tem muito a ver com aquela brisa, a última brisa que a gente teve, de será que então o propósito da humanidade é apenas se perpetuar? Né? O único propósito é perpetuar minha própria existência? Será que o propósito do sistema é perpetuar sua própria existência? É só isso? Então, sim, sim, não, né? Tipo, eu não estou dizendo que o propósito é, eu não acho que é. O É, propósito não é perpetuar. O, mas assim, olha, o que você falou agora dos profissionais, eu acho, é que você falou, exatamente, eles têm que seguir a cartilha do sistema, aquele negócio, né? Não é uma pessoa lá que está, vou manipular essas crianças aqui e os professores, sabe? Não é isso. É o que você falou, é um sistema, sabe? uhum, Os objetivos e as coisas que são encaixadas nas cabeças das pessoas formam um sistema ali que se mantém da forma como é hoje, uhum. né? Organicamente, né? Eu gosto de falar essa palavra organicamente porque traz essa ideia de que não é um plano de alguém, não é um Illuminati reptiliano que decidiu, entendeu? É uma É, coisa também penso orgânica. isso. É. Vou te falar. Uma coisa que me espanta positivamente, que eu me lembro de quando eu estava na escola, e aí aproveita e fica assim, fica tipo, sei lá, uma homenagem, um elogio a todos os meus professores que fizeram isso. E, tipo assim, cara, às vezes você via muitas coisas que eu dava valor mesmo, o professor falava, coisa mais fora da matéria, assim. Às vezes dava umas dicas de vida, sei lá, mas você vê que porque Sim. o cara vai falar assim, ou eu sou nem pago para isso. Mas assim, sei lá, eu tô olhando essa molecada e minha profissão é ensinar e eu sou uma pessoa legal e vou compartilhar isso aqui com eles. E eu tive É. muito disso. Eu não sei Massa. se eu tive muito disso, mas pelo menos essas coisas ficam na minha lembrança, sabe? Mas É isso que assim, grava. as coisas mais positivas são essas iniciativas pessoais de professores.
Pois São as é. mais positivas. É algo muito humano mesmo, né? É. Que Eu daí acho já. que deve tocar, né? Tipo assim, eu acho que deve tocar a maior parte das pessoas. Tem pessoa que não liga, mas acho que deve tocar a maior parte das pessoas. Você tá lá, você tá sendo, sei lá, você pode estar insatisfeito com o seu salário, sei aquilo, mas você olha para frente e tem uma molecada na sua frente, uma molecada inocente na sua frente. Que te inspira, né? Pera, deixa eu dar um É, exemplo aqui. é, sei lá, eu acho que deve tocar o cara na hora, falar, velho, sei lá, eu notava esse tipo de coisa com vários professores. E aí eu lembro que eu dei mais valor ainda a isso quando eu fiz faculdade, que, tipo assim, o professor, às vezes, tinha um conceito lá de fazer a matéria não com o professor, você fazia a matéria contra o professor. Ah, É uma coisa assim, tipo, inclusive professor que, cara, professor, tipo assim, infantil, professor que acha bonito ficar nossa. dando, ficar reprovando, sabe? Uhum. Eu- Uns velho com PhD fazendo isso, é muito louco. Isso foi um choque de realidade que eu tive, sabe? É uns velho PhD, currículo foda, que são os moleque, muitos, muitos. A Muitos. universidade pública, muito. Particular não deve ser muito diferente, não. Mas Isso assim, me e aí eu chocou vi, aí eu, muito. Isso me chocou hã? muito quando eu tive acesso à sala dos professores, porque uma época eu dava aula de inglês na universidade, então eu tinha acesso à sala dos professores. E eu ouvia esse tipo de conversa daqueles professores, que tinham sido meus professores, e eu falava, cara, eu não acredito que eles estão pensando desse jeito. É, Essa é. prova aqui eu fiz para reprovar mesmo. Essa aqui eu quero ver quem é que vai passar na minha matéria. Que? Isso é triste. Isso para mim foi, tipo assim, eu me sinto inocente barra enganado. Às vezes eu penso que será que eu era o único que pensava isso? Às vezes, porque tem gente que já sabia. Eu não sabia, mas tem gente que já sabia. Porque eu entrava e falava, velho, agora eu tô, pô, vou fazer esse curso aqui, cheio de PhD e tal, né? Vamos dizer, vamos chamar assim, não vou. A elite faz parte da elite cultural, assim, mas dentro da elite cultural, vocês estão lá embaixo, parece, sabe? É, Porque nossa, eu tive esse choque de realidade, assim. Mas, assim, isso é ensino superior, né? Eu acho que essa brisa, acho que vai mais ainda em ensino básico, né? Ensino nossa. fundamental, ensino médio. Mas, tipo assim, eu também não sei dizer. Bom, claro, também não é meu papel sozinho dizer como seria, né? Mas, assim, eu não sei. Eu acho que faltam as coisas. Uma coisa muito importante que sempre passou na minha cabeça depois que eu fiz o curso de brigadista de incêndio. Trabalhei numa Hum, empresa que eu fiz curso de brigada de incêndio. E aí, uma das coisas que você aprende lá é usar o extintor de incêndio. uhum. Eu falei, cara, isso tinha que ser usado, isso tinha que ser feito na escola. A gente tinha que saber disso na escola. Se Claro. você pega uma pessoa na rua e dá um extintor de incêndio para ela falar, usa, ela não vai conseguir usar. Eu te É, garanto que ela não vai conseguir usar. pois é. E na empresa é obrigado a ter. Aqui a gente é obrigado a ter extintor de incêndio, mas ninguém sabe usar. Uhum. O dia que precisar, você vai tacar o Oi, não é extintor no fogo, assim, fácil. ó. E é difícil mesmo, tipo, é É. difícil. Não adianta você ler ali, nunca. Assim, sei lá, acho que vale a pena só mencionar como é que é. Tipo assim, você tem o extintor. Bom, se você vai usar o extintor, para começo de conversa, começou a pegar fogo em alguma coisa. Então o fogo está começando a aumentar, fumaceira, está começando a sentir cheiro de queimado, o olho possivelmente vai arder, o pau quebrando, o negócio é rápido, o negócio pega fogo rápido, então, para começo de conversa, já é uma situação assim, extrema. Já é uma Então, o que que você tem crise, que né? fazer? Uma situação de Hã? crise. Crise, Situação de né? crise. Uhum. Exatamente. Então, você pegou o extintor, vamos supor, você pegou o extintor. Como é que você faz? Você aperta lá, não vai acontecer nada. Porque tem um Uhum. pino lá, travando. Você tem que tirar o pino. Ó, o pino tem um lacre, tá lacrado. Como é que você rompe esse lacre? Você vai procurar uma tesoura? Sabe? Tipo assim, você vai na mão, não vai sair. Entendeu? Aí o que você tem que fazer? Tipo, você tem que. O pino tem que tipo, ter uma argolinha. Então, a Uhum. forma de você romper o lacre é você rodar o pino na argolinha. Não sei se você sabe, mas rodar o pino na Não. argolinha. Você roda a argolinha do pino ali. Aí ele vai torcer o lacre e aí vai ter força suficiente para quebrar o lacre. Aí sim você vai Hum, conseguir tirar o pino. Aí sim você vai conseguir usar o extintor. olha só.
Se você não aprende isso antes, você não consegue fazer na hora. Fora que eu já ouvi falar que é duro, né? Porque você tem que apertar Sim. assim, e aquele negócio é duro pra caramba. Eu acho que eu, por exemplo, eu tenho essa Ah, sim. cicatrizinha linda aqui, eu acho que eu não ia conseguir apertar, não. Suspeito, não Sim, sei. é bastante duro, é bastante duro. É, Então, assim, isso é uma das coisas, sabe? Tipo assim, sabe outras coisas que eu acho? Noções de direito. Quais são os seus direitos quando você está andando na rua, quando você compra alguma coisa? meu Direito Deus, consumidor. meu Deus. Aham. Constituição. Direito constitucional, direito do É, consumidor. Nossa, ó, tinha que ser da escola, certeza. é bizarro. Eu já tive muitas discussões com as pessoas sobre essa ideia de substituir certas noções de algoritmo e matemática e essas coisas que são menos práticas por Claro. questões de direito, por exemplo. Só que o argumento que todo mundo usa, pelo menos as pessoas com quem eu conversei, é que essas noções de matemática é para desenvolver o raciocínio lógico, né? Para que a criançada aprenda a pensar dessa forma mais matemática. Mas eu não sei se está funcionando, não. Não, eu acho que é ok. Tipo, é um argumento que eu acho que não, que é verdadeiro, mas você tem que pesar as coisas. Não adianta você só estimular o raciocínio lógico e não falar e não ensinar essas coisas importantes. Eu saí da escola, eu sei lá, até a internet, o YouTube ajudou muito, mas assim, internet principalmente, mas eu fui procurando essas coisas ao longo da vida. Então, assim, eu não tinha noção daí, eu não sei, a gente tinha até vergonha de falar, hoje eu não tenho vergonha de falar. Mas, por exemplo, vamos dizer, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia diferenças do tipo assim, o que que era para que serve um vereador? Qual é a diferença de um vereador para um ministro? Ninguém sabe. E eles chamam um ministro aqui da economia, mas aí tem um lá do STF que é ministro também. Aí depois eu fui descobrir que é mesmo nome, mas é coisa diferente. Aí a polícia é mais estadual. Mas por quê? Por quê? De onde que vem isso? Mas tem guarda municipal? É, mas aí tem polícia federal. Pô, e aí, como é que é? De onde vem a regra? Eu não tinha a menor noção. Eu não tinha a menor noção. Pois é. Hoje eu tenho noção, mas é noção. Mas saber mesmo, a gente não sabe, né? Ué, É, e a ideia de banco, então? Banco Central, Casa da Moeda, sei lá eu, cara. A gente não tem noção de como funciona a não. questão financeira, Exatamente. Não tem né? noção. E eu falo assim, porque até hoje eu também ainda não tenho noção. Por quê? Porque se eu quiser saber, eu tenho que procurar. Você já tentou procurar informação sobre isso? Não, nunca tentei. Eu lembro que É um caos. no- é um É um caos. caos. Uhum, é um caos. As pessoas não Eu sabem explicar. lembro. Eu lembro que assim, lá por volta de anos 2010, talvez antes, 2007, assim, eu acho que eu comecei a pegar um jeito e falei, cara, deixa eu procurar bem isso aqui na internet. Para que que serve um ministro? Não consegui achar. Você não acha? Assim, Você, tem é, informação, mas só que são coisas assim tão esparsas e tão desorganizadas, você não espaços, consegue seguir uma linha você de não consegue raciocínio. conectar, você não tem. Você está num ponto de ignorância, vamos dizer assim, que você não consegue nem ter as dúvidas, você não consegue nem saber o que procurar, Exatamente. né? Então é bem necessário essa mudança. Mas tá, Pois é. agora aqui tem uma brisa importante. Hum. Muita gente concorda com isso, com o que a gente está falando. Eu tenho certeza que você já ouviu pelo menos umas par de gente reclamando. Porque que não ensina direito, porque que não ensina psicologia, porque que Sim. ensina. Tá, um monte de gente já pensa assim. Por que que não muda? Sim, por que que não muda? Essa é uma brisa muito boa mesmo. É uma brisa que eu tenho direto. Eu acho que assim. Você tem alguma opinião? Eu não sei. Eu preciso concatenar meus pensamentos para dizer. Mas você tem alguma. Eu tenho reclamações, é aquilo que eu falei. E nesse assunto eu só tenho reclamações, eu só tenho queixa. Então eu vou ser bem Aham. reclamona hoje Eu e é o que é. também, em muitos assuntos, eu só tenho queixa, eu não tenho proposta, não. É, É isso mesmo. porque assim, o que que eu imagino? Tá, vamos mudar, tá bom. Então a gente vai ter que ir lá falar com o MEC, eu sei lá eu, quem que é responsável por essa mudança. Tá, mas
Aí eles vão falar que, mas no Brasil isso não vai dar certo. Mas não tem recurso para isso. Mas não tem profissional treinado para fazer isso. Mas ninguém, a mudança é muito difícil. Mas. Todas as vezes que eu tentei conversar, assim, eu nem sempre fui tão reclamona nesse assunto, mas todas as vezes que eu busquei conversar com pessoas para brisar sobre isso, sempre vai no, mas não vai dar, mas não, Ah, mas é. como assim, Eu acho que é gente? porque o povo precisa, assim. O povo precisa meio que. Eu acho que isso eu já reparei sobre as pessoas, pode ser uma outra brisa, mas parece que o povo precisa ter uma conclusão, numa conversa, eles precisam ter uma conclusão de que sabe o que está fazendo. Sabe? Entende isso? Sim, mas Precisa ter uma conclusão de que, eu preciso. Aí eu A preciso Dai tá ter me perguntando, certeza. aí, o que será que muda? Não vai dar certo e tal, então eu sei. Sabe? Tipo assim. Eu já Eu acho que o sei ser que não humano vai dar. precisa desse negócio e a Tá. gente. Entendeu a É porque ideia? daí leva a um certo pessimismo, né? Tipo, eu já sei que É, não vai dar total. certo porque eu já Total. vi. Mas a Hum. ideia é, tá bom, eu entendi que desse jeito não vai dar certo, então vamos brisar em um jeito que vai dar certo, vamos, né, tentar encontrar. Não, não tem esse espaço quando se trata de educação. Outras coisas eu já encontrei espaço, mas para Ah, mudar o é. sistema educacional, não, as pessoas não têm esse. E aí entra a ideia, a pergunta é: o sistema educacional nos molda de formas que a gente nem imagina. Tá, pode ser que ele nos molde para fazer a gente pensar que não tem outro jeito. Nossa, aí eu vou ter crise existencial agora. Mas é totalmente plausível. Mas é totalmente plausível. Totalmente plausível. É uma brisa, Porque. né? Eu não tenho provas disso, mas. E pode, inclusive, ser alguma coisa orgânica. Eu acho que as coisas são orgânicas. Não é que tem alguém assim, não vamos mudar aqui o sistema educacional. Uahaha, Não, sabe? Tipo, é é. orgânico. Tem uma coisa que eu consigo elaborar mais a respeito, que na verdade é uma coisa que vai todas as áreas, assim, tudo quanto é área da civilização, assim. Mas é que hoje, pelo menos, ou talvez isso seja da natureza humana sempre, tudo é movido por interesse comercial. Uhum. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo a educação. Então, por isso que eu te falei, o que você chama de escola boa hoje? Escola particular, né? Porque o que é escola particular? Qual que é o interesse que a escola particular, investindo, ela garante? Ela garante, vamos dizer, né? Que o seu filho vai passar na faculdade. Mas por que seu filho quer passar na faculdade? Não, porque passar na faculdade é meio que um atestado de que ele vai estar bem posicionado na vida para ter qualidade de vida razoável, entendeu? Será? Então, é totalmente discutível, mas assim, da verdade, sim. Eu acho que é bem verdade que, assim, via de regra, a pessoa vai estar posicionada, ela vai estar posicionada do tabuleiro para ter melhores oportunidades, isso sem dúvida, Uhum. certo? É. Sem dúvida. Tá. É, tem- acho que isso aí não tem nem. Tanto que você tem pessoas formadas aí dentro de empresas altamente incompetentes, idiotas, estúpidas e que não estão nem aí para nada, Mas estão lá. entendeu? Mas estão lá, porque elas têm um currículo para estar lá e dá Mas para muitos tê-las lá. empreendimentos. E Aí às que vezes tá. é. Você está falando do mundo mais corporativo de empregabilidade, mas quando você vem entrar para o mundo Isso. do empreendedorismo, daí já não. Eu conheço muitos empreendedores Hum. de muito sucesso que ganham infinitamente mais do que a galera do corporativo que não nem terminaram o ensino fundamental. Assim, eu sei desses casos também. Sim, eu sei de casos desses também. Ahn, eu discutiria que são, São que são uma exceção, outliers. você não acha, não? Uhum. Outlier. Eu acho que no mundo do empreendedorismo não, porque para você Será? empreender, você não necessariamente precisa de uma educação formal. Não precisa. Mas, se você tiver uma educação formal, hum, você tem mais cultura, você tem mais senso crítico, você Será? tem mais raciocínio lógico.
Via de regra, sim. Vai ter, porque eu te falei, vai ter pessoas absolutamente estúpidas que tiveram todas as oportunidades. Uhum, Mas mesmo que por forçação, sabe? Tem muita coisa que eu sei que eu só sabia na época. Eu falei, cara, isso aí eu sei que eu tenho que aprender isso, é isso aí. Porque eu tenho que, meu objetivo aqui é passar de ano, tirar uma nota boa. É isso que eu preciso fazer. Mas se você me deixasse isso assim de livre espontânea vontade, eu detestaria. Coisas que eu hoje tenho curiosidade infinita, assim, tipo uhum, direito, psicologia, filosofia, uhum. porra, No, filosofia. Se você meu me der Deus. filosofia, nossa, assim, não, eu lembro que eu tinha aula de filosofia no segundo ano, eu lembro que merda, eu detesto isso. Eu lembro que eu falava isso e meus colegas também detestavam. Aí, tipo assim, de repente aparecia Freud no meio, tudo que a gente sabia que Freud era tarado. A gente falava, Freud, ó, dessa merda dessa filosofia, Freud é um tarado que mais? Fulano é um maluco. Serve pra nada essa porra. Não serve pra nada a Uhum. coisa que botam na nossa cabeça também, né? É que a gente também não Hoje, entende a cara, porra, é um utilidade, mundo né? absolutamente diferente, assim, né? Mas, como é que é? É que a gente também não entendia a utilidade dessas coisas, né? Isso é um grande problema. Aí vem uma brisa boa de educação. É foda você não saber por que você está aprendendo alguma coisa. Isso é muito ruim. Isso não devia existir. Ok, acaba te dando uma certa cultura, mesmo você sabendo, ó, eu tenho que fazer isso porque o que é exigido de mim é tirar nota boa, passar de ano. Mas assim, e você saber o porquê para sua vida, porquê para sua satisfação, porquê para você, pro seu bem-estar, assim, você saber as coisas. Isso aí, se você tem um porquê, foda-se. Ou, eu tô desenhando. Olha que merda, tô desenhando isso aqui, imprimindo esse trem, dando errado, um monte de coisa aqui. Por quê? Porque eu sei que eu tô fazendo isso. Eu sei que eu quero um teclado meu, sacou? Então, isso eu acho um enorme problema. Então, aí, ó, deixa eu meter um negócio na brisa aqui. Vai lá. Que é uma brisa que eu tinha, aí que um youtuber aí falou também. É um youtuber muito famoso, não vou ficar falando nome, não, porque fica Ah, parecendo que a gente tá. deve, sei lá. Mas acho que falou que Machado de Assis não é para adolescente ler, alguma coisa assim. Hum, Ou, tipo, quando eu era adolescente, eu descobri que o que eu precisava era ler os resumos para passar na prova, porque minha missão era tirar nota boa. Eu nunca tinha lido um livro do Machado de Assis. hum. Na hora que começava, abria para ler aquela merda não, mas assim, na É, hora que não. abria para começar a ler, era tipo, o cara tá escrevendo coisa, velho. Que Rio de Janeiro, o cara desceu da carroça. Velho, eu não entendo a linguagem desse cara, velho. Eu quero encontrar com meus amigos ali e tal, e tem essas meninas da escola ali, não sei o quê. E, porra, coisa. Ele pegou uma coisa, sabe? Cara, aquilo para mim não fazia sentido. Eu precisava de qualquer estratégia para não ter que ler aquela desgraça. Até por causa do seguinte: eu tinha certeza que se eu lesse, eu não ia entender e eu não ia saber. Seria uma perda de tempo. Era até melhor não ler, porque eu não ia ter a Hum, frustração de entender. Hoje, hoje eu pego esse negócio do Machado de Assis, puta que pariu. Eu acho assim, eu vejo viaja. cada coisa, a forma como ele constrói algumas palavras. Claro, a linguagem é diferente da nossa mesmo. Mas isso, para mim, hoje também é interessante. É uma forma de você entender como o povo falava antes, sabe? E, e Machado de Assis, especificamente, ele tem, nossa, ele tem umas provocações que ele coloca ali nas entrelinhas, que faz você ficar brisando e tal. Então, tchau, o negócio não é à toa que o bicho é consagrado, sabe? É sensacional. Hoje eu vejo isso. Eu não tinha como ver isso com 16 anos, impossível, impossível. Então, eu vejo assim, sabe? Tipo, eu não sei o que se deveria fazer com Machado de Assis com adolescentes. Não sei. Não sei, não. Qual Eu é a sei que lição que ele assim, traz? chegar e meter um Machado de Assis para ele fazer uma prova, para ele fazer vestibular, não dá nada. É, é, Não, não não faz tem. jus à genialidade do Machado de Assis. É exatamente isso. É, e você tá falando isso, eu tô pensando assim, ó. Como que a escola consegue fazer a gente pegar ranço de coisas boas?
Eles têm, Exato, assim, ó, uma exato. capacidade maravilhosa, fantástica, enorme de fazer a gente pegar ranço de coisa boa, né? Exatamente. Poxa vida, Por cara, exemplo, matemática. filosofia, é matemática. Filosofia. Filosofia. É aquilo que a gente estava falando na última brisa, Dai. Qualquer coisa, eu acho, qualquer coisa bem ensinada, que os dois lados, assim, que os dois lados tenham o interesse genuíno, o lado de aprender e o lado de ensinar tem o interesse genuíno de fazer o seu papel, não tem nada que seja desinteressante. Não, não tem. Entendeu? Porque o que é desinteressante na matemática? Acho que eu estava falando isso na última brisa, não tenho certeza. A matemática é uma linguagem diferente, tem muita informação compactada numa fórmula, entendeu? Você generaliza. Então, tipo assim, até por isso é uma coisa super legal, uma coisa super interessante. Você tem um domínio ali de várias coisas. Você consegue, você consegue prever várias coisas, né? Porque a matemática, a fórmula te dá. A fórmula basicamente te descreve, por exemplo, como um fenômeno acontece. Pode ser um fenômeno físico, pode ser um fenômeno, pode ser qualquer coisa. E aí você vai, se você bota um número tal, sai um número outro aqui, tipo assim, se esse número for uma coisa que você tem na vida e esse número que sai é uma coisa que você precisa, é uma decisão que você precisa tomar, isso vai ficar super interessante, sabe? Então, tipo assim, Oh, só que a matemática em si, ela, ela não tem, você não vê significado. Ela é particularmente diferente por causa disso, tipo assim, ela tem essa diferença por causa disso. Ela em si não vo- tem significado. você tá me dando um insight aqui. Hum. Não sei se eu tô certo ou não, mas gostei desse insight. Será que essa ideia de interesse ela vem das pessoas que conseguem entender esse contexto porque não foi ensinado, não foi dado, mas porque a pessoa tem uma afinidade, ela consegue pegar isso que não foi dito. Porque Perfeito, acho que é isso, mano. eu acredito que tem muito a ver, porque eu sei que comigo eu nunca tive afinidade com exatas. Então, se fosse para eu entender isso que você falou agora, você teria que explicar nos mínimos detalhes, porque eu não pego no ar isso. Mas quando a gente trata de linguagem, por exemplo, é algo que eu sempre tive muito interesse, porque para mim foi muito fácil pegar as nuances no ar, assim, tipo, ninguém precisa explicar. Tipo, essa palavra foi usada aqui dentro desse contexto, então ela deve ter esse contexto, então eu vou encaixar assim. Pronto, encaixa na minha cabeça sem eu fazer muito esforço. Então eu tenho interesse porque faz sentido, eu entendo o porquê, eu Isso. entendo para onde vai e de onde vem. Mas a matemática não. Eu tô fazendo uma conta lá para pegar um número que eu não sei para que serve e Não, me enche o saco aqui o negócio. eu te dei um polinômio de grau 3 encontra as raízes. Pra quê, velho? Foda-se. Ah, Só que é o seguinte, o que eu acho, a matemática, ela tem uma dificuldade, ela tem uma barreira a mais mesmo. Que as outras matemáticas, é o seguinte, a matemática, eu estava vendo isso também no vídeo do cara, a matemática é uma metafísica, do tipo assim, as coisas da matemática, elas não existem. Tipo, número 4 o número 4 não existe, nenhum número uhum, existe, uhum. sacou? Porque assim, qual que é a ideia? A É, matemática, ela é começa um na construto, contagem. né? É uma ideia que você É, construiu ali. exato, ela começa na contagem. O que acontece? Você, cara, eu tenho, sei lá, 4 galinhas. Eu tenho esse, esses bichos aqui, um grupinho assim, deixa eu ver, tem esse grupinho aqui, deixa eu ver, eu conto um dedo, dois dedos, dá esse dedo aqui. Eu vou fazer um símbolo para isso aqui, para parar, para não ter que ficar fazendo isso. Aí escreveu o símbolo 4. Então, se Uhum. eu te pedir para pensar no número 4, você vai pensar no quê? Você vai pensar numa imagem, que é o número 4. Sim, no símbolo, aham. Você vai pensar num símbolo, você não tem como pensar no número 4 porque nem existe, não Ele dá não para tem, pensar. aham. É quatro não existe. Existe 4 galinhas, existem 4 teclas, existem 4 bananas, mas não existe 4. Se eu Só perguntar que o para você lance assim, o que que é quatro? Você vai falar quatro o quê? é, exatamente. Então, o que é justamente legal da matemática, o que é difícil fazer essa conexão, e por isso muitas pessoas não gostam da matemática, o que é difícil fazer conexão é isso, sabe? Tipo assim, você tem que entender que quando você fala as contas, se eu quero achar uma raiz, da equação de segundo grau, por que que você está fazendo isso?
Cara, porque, assim, de fato, as raízes da equação de segundo grau não existem, são números que não existem. Mas, assim, tem vários problemas na vida real que, para eu tirar a raiz da equação de segundo grau, né? Tipo assim, eu tenho os problemas aqui, e a questão é que eu consigo generalizar um método para vários problemas. Hum, Consigo generalizar um método para vários problemas. Então, tipo assim, se eu tenho quatro galinhas, se eu quero dividir elas em dois grupos, eu boto, pego, tipo assim, com dois dedos aqui, com dois dedos aqui e boto aqui. Né? Então, tipo, aí a matemática tem, o que você falou, construto. Aí o ser humano foi bolando aí esses arcabouços gráficos, essa uhum. linguagem nova, para você generalizar isso. Olha, agora eu consigo fazer isso para galinha, se eu fizer para laranja também dá. Se eu fizer para banana, dá também. Se eu fizer para boi, dá. Porra, Deus. Então é o seguinte, se eu já que eu fizer para tudo, dá, então eu vou fazer chamar de um nome genérico aqui, e esse nome agora é 4 e é dividido e é 2. Aí, sempre que eu Então, colocar, sempre que eu associar esses números a alguma coisa da vida real, vai funcionar. mas Agora, quando você isso é está muito associando, básico, quando você está né? associando dessa forma, eu acho que é até mais fácil a gente entender a utilidade real do negócio, né? Por exemplo, Uhum, adição, subtração, tá? Eu entendo que isso é útil na minha vida. uhum, Até divisão, multiplicação pequena, assim, porque também, para que eu vou precisar multiplicar por 89? A gente não usa isso no dia a dia. uhum. Mas quando você começa a falar de raiz, quando você começa a falar daqueles trem do ponto de exclamação lá, que eu nunca lembro o nome daquilo, Fatorial. é esse negócio aí. Tá, mas pra quê? Ah, porque se um É, dia você precisar de tal coisa, tá, mas daí eu vou olhar no Google, meu querido. é, não. E você não vai. Se um dia você precisa, um dia precisar, eu já esqueci porque eu achava uma merda quando eu estava estudando aqui. É, Exatamente. é. Hum, a matemática ela tem mais uma coisa que é assim, é a mesma ideia, a mesma ideia de computadores existem para resolver problemas que não existiam antes dos computadores. Hum, Tem coisa da matemática, isso é interessante, mas assim, aí realmente para quem gosta de ver as relações matemáticas, tem coisa da matemática que você, ó, isso que eu te falei básico aí, ele é realmente você tá generalizando coisas que você vê no dia a dia, né, para você contar. É basicamente contagem, tá? uhum, Tudo isso é contagem. São atalhos para contar coisas. Então, em vez de fazer galinha um galinha 2 nesse grupo, galinha um galinha 2 nesse grupo, grupo um dedo, grupo um 2 dedos. Então, em vez de você ficar contando o tempo todo, você generaliza. Você não precisa uhum, ficar contando o tempo todo. Você tem esse arcabouço conceitual aí para você fazer uhum, generalização. Fazer mais rápido, inclusive. Só que tem coisas na matemática que existem para resolver problemas matemáticos, que não tem necessariamente aplicação prática. Só que aí, eles, assim, o que acontece? Você tem a vida prática aqui. E aí você tem um problema da vida prática aqui, modelado na matemática, naquele linguajar matemático, acabou-se matemático. uhum, Não dá para resolver só olhando para a realidade e fazendo os números assim. Não dá, não uhum, consegui. Só que é o seguinte, os matemáticos, eles pegaram todas essas relações que eles descobriram entre os números, que vieram da necessidade da contagem, e eles fizeram, tipo assim, encontraram correlações aqui entre esses números e operações, só no mundo matemático, que esses aqui mesmo não tem qualquer utilidade aqui, uhum, mas você entendendo isso aqui, você resolve este problema aqui, que tem a utilidade no mundo prático. Entendeu? uhum, Acho que as raízes pode ser que se encaixe nisso aí. Então, se você conseguir encontrar raízes, se você sabe técnicas para encontrar raízes, você consegue resolver alguns problemas que são mais imediatos na nossa vivência. Assim. uhum. Eu não tenho certeza se eu expliquei isso muito bem, não. Tá? Mas, assim, eu também não sei se tem a ver com raízes, mas lembra de polinômios, aquele negócio que tinha x ao quadrado mais bx ao cubo mais cx à quarta, não sei o quê. Cara, quando você vai Infelizmente eu lembro. por que será essa merda, velho? Por que essa merda? E assim,
isso aí tem todo um arcabouço matemático que é fundamental para você fazer criptografia, Hum, criptografar as comunicações. É tudo baseado em polinômio. Tudo baseado na sei. matemática do polinômio. Entendeu? Então, assim, acho que isso é um bom exemplo, tipo assim, de como que relações matemáticas, essas relações matemáticas foram descobertas antes de existir computador, ninguém sabia que usar em criptografia. Aham. Mas eles simplesmente descobriram É, e sei acabaram lá. usando. Mas esse é que é o lance, sabe? Tipo assim, a gente já sabe que a gente tem que aprender, calcular, e não sei o quê. E você não sabe mais para que você está fazendo. Aí que Entendeu? tá o negócio. A gente sabe que tem que aprender, né? Mas tem que aprender por quê? Porque Aí é o que eu, sempre foi feito assim. isso. Aí para mim é total falha do sistema. Aí é para mim total erro, assim. Cara, por que que tem que saber raiz de polinômio? Cara, porque está no sistema que cobra no vestibular, tem que passar no vestibular para você entrar na faculdade, estar bem posicionado na vida. Então Não, por por que 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 a tem que gente ter... não muda o vestibular? É, não sei, não sei. Eu acho que devia mudar. Eu acho que esse é o grande problema. A gente precisa ser um pouco cientista em várias áreas e é isso. Ao Eu passo que a tenho, gente não precisa saber nada de direito. eu tenho uma opinião sobre algo aqui que não, assim, ó, para mim não resolveria simplesmente mudar as disciplinas que estão sendo ensinadas sem antes a gente mudar a forma de avaliar os alunos. Para mim, a Hum, raiz de tudo começa no método avaliativo. Por quê? Porque quando você fala vestibular, vestibular é o quê? É uma avaliação. Como que a gente avalia os candidatos? O número de informações que eles são capazes de memorizar. Inclusive, por exemplo, na OAB. Quem que passa na OAB? Quem consegue memorizar o maior número de, sei lá, pontos do direito. Mas será que a mesma pessoa que sabe memorizar é a pessoa que tem raciocínio lógico, que tem empatia, que tem um pensamento mais filosófico, assim, qual que é o bem social? Será que essa é a mesma pessoa? É uma pessoa que tem criatividade, que vai conseguir trazer soluções bacanas, inovadoras para o mundo do direito? Será que é a mesma coisa? Eu acho que a gente não sabe avaliar isso. Eu acho não, eu sei, porque eu já pesquisei é. sobre isso, pelo menos até onde eu pesquisei, né? Óbvio que eu não pesquisei tudo que existe no Uhum. mundo, mas eu sei que nós ainda não temos boas formas de avaliar criatividade, de avaliar caráter, de avaliar pensamento crítico. Nós não temos. A gente só Exatamente. avalia decoreba. A gente só A consegue gente só avaliar avalia isso. Coreia. Existe uma tentativa de dizer que avalia raciocínio, porque aí eles vão e deixam as questões de prova um pouquinho mais difíceis, que correlacionam um pouquinho as matérias. Ok, interessante fazer, mas está longe disso que você fala. Mas ainda eu tenho a resposta e você tem que descobrir qual que é a minha resposta. Isso. Ainda é Uhum. isso. Não é, olha, tem um Verdade. problema aqui, explora as possíveis Verdade. soluções, vamos ver quem consegue pensar numa solução mais criativa, mais plausível, mais funcional. Não sei. Não, isso não. Sabe que isso aí que você falou é o ponto que a gente estava falando, eu vejo isso no ponto que a gente estava falando. Quando você tem alguma avaliação nesse sentido, é quando algum professor te chega para você, te conhece mais pessoalmente, te dá um toque maior nisso aí, fala que você é criativo, fala que você é... Porque teve a iniciativa do professor ali, sabe, de fazer É, isso. Não está em grade, não está em nada. é verdade. Eu sempre me lembro assim, a melhor professora que eu já tive na vida foi na Carolina do Norte. Ela tinha sido juíza por muito tempo e ela já tinha uma mentalidade assim totalmente diferente de todo mundo que eu conheço. E eu lembro que as avaliações dela sempre eram de dissertar, então ela colocava uma problemática lá para você pensar qual seria a sua resolução. E o lema dela era o seguinte: na minha disciplina, todo mundo pode tirar nota 10, mas para esse 10 você vai trabalhar, você vai fazer um negócio, vai trazer aqui, eu vou apontar para você onde você precisa Uhum. mudar, você vai voltar lá pesquisar de novo, achar de novo, trazer aqui de novo. Quantas vezes você trouxer? Quanto mais você trabalhar, mais você vai ter Aham, chances de chegar nesse 10. Era aham. fantástico, eu aprendi Nossa, super muito legal. com essa Super legal. professora. Porque daí realmente eu via onde estavam meus erros, minhas falhas de raciocínio, onde estavam os meus vieses, e eu consegui ir trabalhando isso, melhorando isso, e sempre tirava nota alta porque ela dava essa possibilidade, sabe? Sensacional. O melhor professor que eu tive na faculdade, ele é o seguinte, ele
todas as aulas dele eram, ele contava, tinha a ementa da matéria, e aí ele passava, de acordo com a ementa, ele chegava e contava as coisas que ele viu em trabalho de consultoria dele que se aplicavam àquela matéria. Todas as aulas eram assim, e assim, você chegava lá, não tinha chamada, nunca tinha prova, não tinha prova, não tinha exercício, valendo, tinha no final, acho que é porque precisava de um documento. Aí que Hum, falava, te dava uma lista gigante, gigante, tinha uma lista grande de exercícios. é. Ó, a lista tá aqui e depois vocês trazem um pendrive aí que eu tenho o PDF com essa resposta. Com a resolução. Você podia entregar um PDF com a resolução. Podia entregar um PDF que ele te passou. Nossa. Tipo assim, se você quisesse, você se matriculava, entregava isso aí para ele, nunca aparecia lá e passava com um 100. Uhum. Ah, assim, quantas matérias eu não quis fazer isso, mas a matéria desse cara eu tava lá, assim, todo dia, assim. O negócio é que você não estava lá porque você precisava de nota, você estava lá porque a disciplina dele era fantástica, você queria estar lá. Eu queria saber, eu queria entender a cabeça dele, como é que a cabeça dele pensava os problemas. Eu queria entender isso. Eu Maravilhoso. queria aproveitar o máximo possível isso. Essa é uma coisa que eu acredito também que beneficiaria muito as escolas, mas que o ser humano ainda não é muito bom em fazer, que é de despertar a motivação intrínseca no outro. É de Uhum. criar formas de fazer você querer, que é isso que esse professor Nossa, fazia. nossa, falou tudo. Nossa, mas assim, eu meio que já até desisti de falar isso, porque Ah, porque até no mundo corporativo, você falou antes, né, que a economia movimenta muitas coisas, as pessoas fazem as coisas por razões financeiras, tá? Até isso, a gente às vezes se coloca em posições de você faz só porque estão pagando. E não você faz sim, porque realmente aquilo faz sentido para você e você vai receber alguma coisa, uma é, remuneração por isso. Né? O mundo é. corporativo não sabe trabalhar com motivação intrínseca bem ainda. Não, não sabe não. É, sabe trabalhar com lavagem cerebral, né? Ah, time, vamos lá, não sei o quê, sabe? Assim, e assim, Cringe. o foda é que, tipo assim, tem gente que entra na onda, né? Só funciona porque tem muita gente que entra na onda, é por isso. Eu não. Eu tenho Não, vergonha também, alheia dessas coisas. também, nossa, nossa, demais, demais. Já vi cenas patéticas daquilo. É, é. Nossa. Nossa, que péssimo, né? E nas escolas não tem isso, né? Nas escolas não é, gente, vamos lá, time. Nas escolas é, pai, você não se vai apanhar, Não, moleque. Você vai reprovar, não. você vai ser burro. Não sei por que que acontece quando fala time, não sei o que, vamos lá, time. O que que tá te prometendo lá? Tá prometendo, cara, eu tô trabalhando aqui. Tipo assim, eu acho que, na verdade, o orgânico do topo fala, cara, se essa galera estiver, não que estiver motivada, mas se essa galera estiver achando que está motivada, Hum, beleza. Tipo assim, eles vão trabalhar e dar os gás para mim, vão trabalhar até 10 horas da noite, vão sair felizes, satisfeitos, porque eles estão, da cabeça deles estão, não, eu tô fazendo isso, que aí, porque é assim que eu vou, né, melhorar minhas hum, condições financeiras e porque tudo de torno disso, né? pois é. Então, funcionou, tem funcionado muito bem É, tem para funcionado para a parte para quem econômica, não né? pratica, Não para para a quem não parte pratica, tipo assim, humana. ó, posso fazer, tipo, ó, eu acho que é tipo assim, meio que é uma seitazinha, É. sabe? Funciona muito bem para o sacerdote, aquela relação entre sacerdote da seita e sectário, né? Sacerdote sectário. O sacerdote está lá, ah, time, não sei o quê, brilhar, não sei o quê, tem brilho nos olhos e tal. E o sectário vai lá, tá, é isso aí, é brilho nos olhos mesmo. Nossa, o CEO, eu amo o CEO, eu quero ser o CEO. Nossa, o CEO. Aí tinha, tipo assim, tem sempre aquelas histórias inspiradoras, né? Ah, Hum, quando o CEO foi na Índia e foi roubado por um macaco, que as lições que ele aprendeu. Ah, puta que pariu. não quero saber. Pois Ah, é, mas e você tá falando isso, isso me leva a pensar por que, que não é assim na escola. Por que, que nas escolas
Óbvio que é uma generalização isso que eu tô falando, tem nuances, Uhum, mas nas escolas ainda tem muito mais a cultura do medo do que da motivação. uhum. Eu não me lembro de ter estudado em nenhuma escola onde a motivação é vamos lá, olha que história inspiradora de uma pessoa que passou no vestibular e deu tudo certo. Não, é faz moleque, faz aí, você tem que estudar, senão você vai ser bom, senão você não vai ter futuro, sabe? Quando a gente vai falar com. E agora eu tô pensando no ensino mais assim, fundamental, médio, né? Quando a gente tá falando com crianças e com adolescentes, parece que a gente nem tenta motivar eles, sabe? Entendi. Eu vou brisar em tempo real aqui, Bora. pensando agora que você está É, falando. eu também tô pensando agora. Nunca tinha Talvez, pensado nisso. talvez, eu fico pensando assim, seja talvez esse um dos motivos que esse esquema de motivação, vamos chamar de seita, não funcione na escola, ou pelo menos, não sei se não funciona, pelo menos não existe, Hum, talvez seja porque crianças e adolescentes não não têm que buscar ganhar a vida. hum, Os pais estão dando a vida para eles. Eles têm preocupações, tipo, de sair da infância, entrar na adolescência, uhum, sabe? São os BOs de quando você é moleque, que são muito, que são muito importantes. E aí você tem esses BOs, né? E, né, tipo assim, sociais, inclusive, como é que você vai se encaixar socialmente e tal. Então, essas hum, coisas que te motivam. E também, o que te dá o status nessas situações não é seu desenvolvimento na escola. O que hum. te dá seu status social entre seus coleguinhas na escola não são suas notas. Pelo contrário, se você tem nota alta demais, acho que também é uma estratégia orgânica, você vai ser rebaixado. Opa, não gostei não, porque eu não consigo tirar nota alta, meus amigos também não conseguem, mas todo mundo Olha lá o com a nota CDF, olha bem. lá, ó. É, Uhum, é. acho que é tipo isso, entendeu? Ahn, tá, tô viajando pra caramba, acho que eu até me esqueci um pouco, mas assim, tá, mas você entendeu a ideia? O que vem na minha cabeça é isso, é que como as crianças aí e adolescentes ainda não têm que ganhar a vida via de regra, se está na escola, né, essencialmente se for uma escola particular, então essa coisa não existe lá. E a outra coisa que eu diria, me parece que o sistema de ensino é uma coisa mais antiga do que essa cultura corporativa, então talvez tenha há uma questão histórica aí também, que, que se preservou até hoje, que não tem esse esquema, que é cultura pela cultura, saber por saber, não sei o que, não sei o que é o discurso da escola, É, que todo que os pais acham, que os pais querem ouvir, mas que não praticam na maioria das vezes, eles mesmos. É, às vezes eu ouvi isso de alguém, eu acho que foi até meu marido que falou, que às vezes me parece que as pessoas crescem e esquecem como que era ser criança ou ser adolescente, sem sabe? dúvida. Porque se você lembrasse como que era, você não faria as coisas da mesma forma, você faria de uma forma bem diferente. Você lembraria que não deu certo, que não foi bem assim. Que essas expectativas são infundadas, né? Sabe uma das coisas que eu olho para trás, eu ouço as pessoas falando, assim, eu lembro das pessoas falando quando eu era criança, e eu acho de uma bizarrice que eu falo, cara, como é que um adulto, quando eu era criança, tudo bem, eu não sabia, mas como é que um adulto fala um negócio desse? Hum, É que é o seguinte, bom demais vocês aí, só tem que fazer prova, você ainda tem que pagar boleto, não sei o quê. Cara, é o que você falou, a pessoa esquece o que quer. É o que é. eu estava discutindo aqui, suas preocupações. Cara, você quer se inserir socialmente, né? Você está começando a gostar de alguém, né? Você está começando a se descobrir, às vezes, tipo assim, coisas de sexualidade. Você está, tipo assim, Tem você tanta coisa tem, e acontecendo. são BOs, que você, um adulto, olha, e fala, "Ó, beleza, coisa de criança, coisa de adolescente. Cara, mas quando você é criança ou adolescente, isso tem o mesmo peso de um boleto, Sim, sabe? sim. Isso tem o mesmo peso de uma entrevista de emprego, isso tem o mesmo peso de um concurso público.
E o povo esquece, o povo, numa ato de superioridade, fala: "Ah, agora eu sou adulto, o que importa é mesmo as coisas que eu enfrento. Crianças, não tem que pagar. Ah, puta que pariu." Eu não entendo como é que adultos falavam isso e ainda falam hoje, sabe? Não entendo isso. Falam. É, realmente, né? Criança tem seus próprios BOs, até o bebê tem seu próprio BO, o bebê tá sentindo dor, não sabe por quê, tá sentindo fome, não Nossa, sabe por quê, tá sentindo medo, não sabe por quê. exatamente. Para um bebê, ele tá com fome, e assim, o fim do mundo, ele vai morrer se ele não comer, pelo amor de Deus, Exato. né? É isso. É Mas e muito aí, louco. será que a escola influencia isso de alguma forma? Agora eu tô aqui tentando brisar, porque, né, o assunto é sistema educacional. Sim. Acho que o próprio sistema está enviesado dessa forma, né? De não entender a Acho dinâmica que do que sim. acontece com aquela criança, aquele adolescente e até com o adulto quando você está na universidade. Muitas vezes não leva em Sim. consideração a vida e as expectativas das pessoas que estão frequentando aquele curso, sei lá. Será que é enviesada? Acho que sim. Acho que sim, porque assim, eu não sei, né? Eu fico pensando se a maioria, se acontece assim, é porque a maioria das pessoas entende que deveria funcionar dessa forma. Às vezes até não concorda, mas assim, não Então, sei, mas eu não sei. essa é a questão que eu quero trazer. A maioria das pessoas entende assim, porque a maioria das pessoas passou pelo sistema que as tornou assim. Eu, na minha cabeça está passando agora que isso é uma culpa maior, não do sistema, uma culpa Hum. maior de como as pessoas são criadas. Tipo assim, do geral da criação é isso. Mas as pessoas são criadas da forma como elas foram criadas para criarem. Peraí. Sim, mas um peso enorme disso está fora do sistema educacional, né? Ok? Eu acredito que venha mais daí. De onde, por exemplo, um exemplo? Por exemplo, um exemplo. Eu Da sempre vida, faço do isso. dia a dia, porque assim, a vida vai acontecendo. Então você pensa assim, via de regra, as pessoas vão pensar na maior responsabilidade possível, que é ter um filho, né? A ter filhos. As pessoas, via de regra, se lançam nessa responsabilidade. Muitas vezes é porque não planejaram, muitas mesmo. Uhum. Muitas vezes é porque acham que esse é o caminho que tem que seguir para ser uma pessoa de sucesso na vida. Sabe? É um sucesso. Tem gente. Oh, você o Pablo Marçal. Ele é só um exemplo. Ele fala, tipo assim, ele bota lá como exemplo de sucesso, que ele é casado e tem 4 filhos. Tipo assim, legal você ser casado e ter 4 filhos, é um objetivo legal. Mas, tipo assim, ele e várias pessoas, inclusive, isso parte muito de religião, entende assim, tipo, dizem como, tipo assim, cara, olha só como é que eu sou um cara foda, eu sou casado e tenho 4 filhos. Cara, tipo, isso é um objetivo seu, isso não é para ninguém te admirar por causa disso. É um objetivo seu, para você olhar para isso que eu quero da minha vida e eu tenho, que massa. Mas então, Você mas entende o que acredita eu que quero dizer? isso nos molda mais do que o sistema educacional? É que eu acho que isso aí, por conta disso, a vida vai acontecendo e você não tem muito tempo. Aí eu trabalho naquela parte, tipo assim, naquela brisa de você tem responsabilidade demais, você não tem muito tempo para filosofar, vamos dizer. Você não tem muito tempo para questionar. Você tem que ganhar vida, você tem que garantir sustento dos seus filhos e tal. Então, você não tem muito tempo para ficar se questionando. Então, cara, agora eu sou adulto, eu tenho filho, eu ganho meu dinheiro aqui de uma forma. Eu não dá para ficar pensando, não, ó, isso aqui tem que ser igual eu, tá? Então, entende o que eu quero dizer? Eu não sei se eu estou me expressando bem, não. É, mais ou Eu menos. estou querendo dizer que a vida vai acontecendo, as pessoas não vão se questionar, as pessoas não se questionam muito, via de regra, isso acontece na maior parte das vezes. E isso, para mim, aí como é o dia a dia, sabe? E como é o espaço afetivo das pessoas, da família e tal, eu acho que isso aí é o que molda mais mesmo. Sabe? Mas e se, aqui vamos brisar então, e se Hum. o sistema educacional
fosse formatado de uma forma que nos ensinasse a pensar sobre essas coisas desde cedo. Ok, legal, uma brisa boa. Eu acho que seria um passo muito bom. Só que tem um grande problema também. Se você se questiona, se você é ensinado a questionar, aí chega em casa e aí você questiona, por exemplo, questiona seu pai e seu pai tá com a cabeça cheia, trabalhando, não sei o quê, tipo, teve filho muito cedo, a vida tá acontecendo e tem que sustentar. E aí ele não tá gostando do jeito que você tá pensando. Ó, deixa de ser fresco, deixa para com essa palhaçada aí. O negócio é tem que estudar para passar no vestibular. E aí, esse professor seu aí não sabe o que tá falando, não. E aí isso tem um peso maior porque é a sua criação, seu espaço afetivo. É o seu pai que tá te falando aquilo, sua mãe, seu, sei lá, parente que for. Porque o que você está me Nossa. dizendo, só para ver se eu entendi seu raciocínio, Hum. está dizendo que não adiantaria muita coisa fazer uma mudança radical na educação se eu chegasse em casa e o sistema fosse totalmente diferente, por exemplo. É, eu não gosto de dizer que não adiantaria muita coisa. É mais ou menos isso aí, mas assim, eu acho que se pudesse fazer, seria melhor, seria válido, seria importante. Eu acho que seria um empecilho que a gente teria que entender que existe. E que ele é muito significativo, mas eu acho que deveria ser, acho que seria bom que existisse sim, um sistema, entendeu? Tá, mas então se ele existisse, teria uma resistência do lado de fora, é isso? É, em muitos aspectos. Eu tô dando um exemplo aqui, né, em algum, mas eu acho que é na maioria das vezes, eu acho que na maioria das vezes existiria. Existiria uma resistência por parte cultural ou dentro da família, coisas assim. É. O que Tá. que você acha? Você... É porque assim, eu acho essa conversa importante porque eu acho que o meu cérebro, quando pensa sobre isso, ele tá pensando lá na frente em uma visão Hum. que eu não falo explicitamente e é importante falar. Eu imagino essa mudança no sistema educacional já depois de algumas gerações, quando a criança que hoje encontra essa resistência já passou isso para frente e para frente, e a cultura é moldada pelo sistema educacional. Não sei se eu fiz. Mas, então, eu lance essa premissa, que a cultura pode ser moldada pelo sistema educacional. Pois é. Você acredita que não? Você- Olha, não, eu acredito que pode, mas assim, se fosse para apostar, eu apostaria que não, pelo que eu tô te falando, mas não que não possa, entendeu? Não que não possa. Se você me perguntar, você acha que vale a pena arriscar? Você acha que ia acontecer? Eu acharia que não. É. Mas não acho que não, mas não acho que é impossível. Eu acho que eu posso tranquilamente estar errado. Isso aí. Sim. Mas não me parece o jeito que eu vejo, assim, na prática mesmo, acho que as pessoas, uma criança, quando chega da escola e conta coisas da escola, que vai imperar é a posição da família, sabe? Sim, a ideia é essa família Ah, tá. Ela vai hoje se ela adaptando. pensa assim, mas daqui 2 gerações a família já vai Entendi. ter um posicionamento diferente, porque eu teve uma criança que cresceu com um contexto diferente, passou isso para frente e Sim, quebrou sim. esse ciclo familiar, vamos dizer assim. Eu acho que é uma das melhores tentativas. Parece que é uma das melhores tentativas mesmo. Na verdade, o que você está falando, eu encontrei aqui um ponto de convergência de algo que eu tenho uma opinião parecida. Hum, Esse negócio de educação é uma coisa que me incomoda há muito tempo, né? É algo que eu penso muito e leio muito. E eu cheguei à conclusão de que qualquer mudança não pode começar pelas crianças. A gente acha assim, a mudança tem que começar pela educação desde pequeno. Não, hum, não pode. Eu cheguei à conclusão que hum. não. Por que não? Exatamente pela razão que você está trazendo. Porque você não vai conseguir efetivar essa mudança se aquela criança for para casa e ela ouvir que é errado, que não pode pensar assim. Ou o pai e a mãe tirar daquela escola e botar numa escola que ensine do jeito que o pai e a mãe quer. Então,
qualquer mudança que a gente for fazer, ela precisa começar da vida adulta, para você fazer o adulto pensar de uma forma diferente, para de repente aquele adulto ensinar o filho de uma forma diferente. Entendi. E daí o sistema educacional viria complementar essa nova forma de pensar. Eu nunca tinha brisado nisso aí, não. Interessante. Eu já tinha, mas não dessa forma, mas agora você me Mas ajuda a montar assim, as peças. entendi. A sua brisa, ela chega ao como? Ela chega ao como isso poderia acontecer? Só falou que só tinha reclamações. Eu imagino que deve ter vários comos, né? Mas um Uhum. como que já está acontecendo, que eu gosto bastante, é a ideia de aprendizado online, né? Hoje já é muito mais comum as pessoas criarem uma mudança de mentalidade por meio de curso, mentoria, não sei o quê. Ah, mas tem muita coisa viajada. Sim, tem muita coisa viajada nos cursos de mentoria, tem muita coisa viajada nas escolas também. Tem. A ideia é, eu já vejo muitas pessoas mudando a forma de enxergar o mundo, sabe? E mudando a forma do pensar Uhum. filosófico, porque tem contato com um professor, com uma professora, que trazem isso Uhum. para dentro de um curso. Quer ver? Vou dar um exemplo prático. Você vai comprar um curso de, sei lá, planejamento financeiro. Dentro daquele curso de planejamento financeiro, a professora está ensinando sobre mentalidade, sobre espiritualidade, sobre formas de enxergar as coisas, sobre motivação, sabe? Isso é muito comum hoje em dia. Então, eu acho que isso vai mudando a cabeça do adulto para um dia esses adultos conseguirem mudar a cultura dentro de casa e, quem sabe, aparecerem escolas que complementem isso. Uhum. Faz sentido a minha. É, eu vejo um problema aí que o adulto teria que querer, né? Ir lá e fazer esse curso Sim, online. sim, exato. Isso é um grande problema. Mas aí, por isso que eu acho que esse método é tão poderoso, porque às vezes o adulto ele não está indo comprar um curso de como mudar de mentalidade. Ele está indo comprar um curso de como, sei lá, culinária. Só que daí dentro Hum. do curso de culinária tem uma pessoa falando, ó, tem uma outra coisa aqui que você vai precisar se atentar, sabe? Você já comprou um Uma coisa. desses cursos que eu tô falando? Já comprei. Deixa eu pensar aqui. Bom, por exemplo, eu já comprei um curso de desenho. Tá, beleza. Nesse Né? curso de desenho, era só técnico mesmo? Era. Era, não, Mas então. a sua proposta é que, tipo assim, a pessoa. Por exemplo, como é que Ó, seria no curso? vou te dar um exemplo de uma pessoa que é grande o suficiente que a gente pode falar que dá nomes não vai dar. Tá. Acho que é Maíra Card o nome da mulher. Aham, sei quem é. Ela tem um curso sobre emagrecimento. E daí eu peguei a versão gratuita lá para testar e depois não gostei e devolvi. Enfim, tem os dias lá de garantia. Uhum. Por que que eu não gostei e devolvi? Porque é sobre emagrecimento, mas ela fala muito mais sobre mentalidade, sobre crenças limitantes, sobre você aprendeu, por exemplo, você aprendeu, ela não fala exatamente isso, tá? Mas a ideia, a premissa. Você aprendeu desde pequena que quando você chora, você ganha uma mamadeira. Quando você chora, você ganha um doce. Quando você bate o joelho, rala o joelhinho, você ganha uma comida. Então você associou dor com comida. E hoje você é adulta, sente, quando você está desconfortável, você sente que você precisa comer as suas emoções. Então, o que você precisa agora é trabalhar as suas emoções para você conseguir emagrecer de verdade, por exemplo, né? Então, a pessoa que compra isso, ela não está procurando um curso de inteligência emocional. Ela está procurando emagrecer. Mas no Ah, tá, emagrecer, entendi. ela de brinde está ganhando uma ideia totalmente psicológica sobre criação, como o ambiente nos molda, como o pensamento dela, a crença dela gera atitude, gera comportamentos. E ela está aprendendo um monte de coisa que não era necessariamente nutrição. Sim, eu acho que eu entendi o que você está falando. Acho que a ideia é a seguinte: você teria um curso de algum assunto qualquer que você tem interesse. Aí, se nesse curso tiver embutido, né, umas coisas mais, vamos chamar de brisantes, as coisas mais.
mais culturais, mais brisantes, não sei, mais filosóficas e tal. Se isso fosse uma coisa orgânica, se fosse uma coisa totalmente distribuída nos cursos, presente, né, nos cursos, palavra que é a palavra, só, ubíqua nos cursos, É, presente em todos os cursos, presente de via de regra, né? Ah, ajudaria, acho sim. Mas por exemplo, eu te falei, o curso que eu fiz era puramente desenho, era mais puramente desenho. Ah, técnico. faz essa reta aqui, essa coisa. Talvez o cara, agora eu não lembro se o cara dá alguma ideia, tipo assim, você, sei lá, tenta, está desenhando essa praia aqui, tenta lembrar de como a praia era quando você esteve em um, não sei o quê. Mas assim, sei lá, talvez chamar mais a sua emoção para desenhar isso de alguma forma. É. Acho que tem cursos que isso se aplicaria, tem cursos que não, né? Ah, sim, com certeza. A minha ideia é, existem muitos comos efetivar essa mudança. Eu vejo Hum, que esse é um dos possíveis como. Mas hum. aí a pessoa tem que querer. É, Sim, mas às vezes ela quer uma coisa e ela acaba ganhando isso de brinde, ela acaba sendo influenciada para essas vertentes, né? Por exemplo, bom, vamos pensar em como isso era antigamente. Hoje eu estou falando de curso porque é o que está acontecendo hoje, né, no mercado. Isso está se tornando algo muito mais popular. Inclusive, eu vi uma notícia que hoje os cursos online já estão superando os cursos presenciais em números. ah, é? Eu acho isso muito Hum. legal. Mas vamos pensar antigamente, como que as pessoas eram influenciadas? Por meio da novela, por meio das coisas que Isso, aconteciam na isso, televisão. Mas eu não tô ali porque eu quero ser influenciada. Eu tô ali porque eu quero assistir um entretenimento. isso, Mas acontece que esse entretenimento vem com outras coisas embutidas junto. sim, exato, Isso. entendi a ideia. Eu penso assim que eu quero associar isso com interesse comercial. Aham. A pessoa vai querer fazer, como a pessoa vai querer fazer? Por que que ela iria querer fazer? Porque você falou para ela que cultura é legal, então ela deveria fazer um curso de Platão. Via de regra, a pessoa vai tomar no cu de Platão. Quero é dinheiro, porra, não sei o quê. Ou então, né? Normalmente são, normalmente são coisas que tocam nas dores da pessoa. Como você falou, Isso. emagrecimento é uma dor. Você quer emagrecer, então você vai lá ver. Prosperidade financeira, você quer prosperidade financeira, então você vai lá ver. Que mais? Então, o que é que resolve saber sobre Platão, Aristóteles e essas pessoas, por exemplo? Não sei, talvez isso resolva um problema pontual, específico, tangível da pessoa e chega uma pessoa foda em vendas e consiga vender essa solução com a aula de Platão. Eu não sei. Acho que se a gente olha filosofia, a gente. Por exemplo, ó, já achei aqui, ó. Hum. Não seja alienado. Você é alienado porque você não entende sobre filosofia. Você acredita em tudo que aparece na televisão. Meu curso te ajuda a não ser alienado. Pode comprar. Entendi. Muitas vezes quem é alienado não acha que é alienado. Tá, mas então, ó, compra esse curso aqui pra outra fulana. Não sei. Tipo assim, eu tô Aham. falando isso aqui em 5 segundos, É, mas a ideia é é que essa. assim, a filosofia, o lance da filosofia, talvez vamos dizer a barreira da filosofia, igual eu falei, mais cedo eu falei da barreira da matemática, né? Talvez a barreira da filosofia, a barreira essa que eu encontrei quando eu era um adolescente, hoje eu gosto, mas um dia realmente eu tive essa barreira, eu nem sabia que tinha uma barreira, né? Eu achava que eu não precisava daquilo. Sim, eu também. Mas assim, os retornos da filosofia não são imediatos, né? Então, Hum. assim, uma coisa do interesse comercial, a gente quer retornos imediatos, né? Então, o problema de filosofia, acho que, por exemplo, o problema, Platão não ia resolver um problema pontual do cara. Para Platão ajudar o cara ia ter que ver vários caras diferentes falando sobre Platão durante um bom tempo e associar coisas da vida dele e errar alguns pensamentos e acertar outros e discutir com o terceiro, sabe? Não é uma coisa assim. É que você, assim, ó, o que que eu enxergo no que você tá falando? Pra mim, parece que você tá querendo começar do fim. Não dá pra gente começar uma mudança cultural por Platão. Nem todo Não, mundo tá preparado na pra isso. verdade, na verdade, Dai, tipo assim, na verdade, assim, eu
eu tô muito naquela onda que você falou no começo, eu só tenho reclamações. Eu só tenho Eu também. não tenho proposta, na verdade. Eu não tenho proposta, na verdade. Eu só tô, tipo assim, eu tô brisando aqui com você, mas eu Aham, não, é. eu Mas não é tô porque a gente propondo tá, nada. sim, é Eu porque a não gente tô... tá no como, entendeu? Então, assim, Aham. o como, para mim, não se muda um sistema de dentro do sistema. Eu não vejo isso como uma solução. Hum. A gente muda o sistema de fora do sistema. O que que tem fora do Uhum. sistema educacional? Cursos livres. Uhum. Então, as pessoas vão aprendendo, os professores vão criando cursos que eles não estão atrelados ao MEC. Aquele professor ou professora vai colocar no curso que ele ou ela bem entender e vai influenciar as pessoas por meio de redes sociais e é isso. É. Né? Então, mudando o sistema por fora, de fora para dentro. Tá? Tá. Como? Inserindo aos poucos conteúdo digerível que a pessoa que está ali vai querer ouvir mais sobre, vai fazer sentido para ela e vai efetivar uma mudança real na vida dela. Talvez não seja Platão, mas talvez seja um precursor que vai levar ela um dia talvez se interessar por Platão. É. Para isso funcionar, os elaboradores dos cursos teriam que organicamente achar interessante elaborar um curso que atraia pessoas que traga Platão. Mas não necessariamente Eu, Platão. Platão é só um exemplo. falando Mas isso que eu tô te falando, coisas isso que eu tô te populares. falando já está acontecendo, tá? Isso que eu tô te falando não é uma coisa assim que, Hum. nossa, poderia ser um dia. Já está acontecendo. Eu já comprei vários cursos que embutido ali tem Não, eu já comprei curso de filosofia. Não, tô Eu falando já de comprei curso de marketing, por filosofia. exemplo. Né? Um curso de Ah, marketing que no meio lá tem um pensamento filosófico que eu nem sabia que era filosófico. Eu fui saber depois que eu fui ler filosofia. E falei, ah lá, o cara já falava isso. mas ok, mas não deve ser a maioria das pessoas que compra isso. Curso de Deve. marketing? Ô, louco! Não, pelo menos não de marketing. Eu não sei. Eu não sei dessa informação. Você fala de, é, na minha cabeça, na minha cabeça se me perguntasse, mas assim, na minha cabeça se me perguntar, deve ter uma massa tipo de 90% de cursos hype. Às vezes não necessariamente picareta, mas só hype, Tem, que não fala muita certeza. coisa. Da Esse que é o meu ponto. Qual que é o negócio? Eu tenho a tendência de ser uma pessoa que pensa, que enxerga a possibilidade e não a impossibilidade. Então, eu sei que Uhum. tem essa tendência. Mas qual que é o negócio? A gente coloca assim, mas tem muito curso que é só hype. Sim, também tem faculdade que é só bosta. Só, exatamente. Ué, Exatamente. então você quer dizer que nenhuma faculdade serve porque tem faculdade que é bosta? Não, tem curso que é só hype. Não, mas eu não tô dizendo, não tô dizendo que nenhum curso serve, não. Eu Sim. entendo que o curso que você está falando, para mim faz todo sentido que ele exista, que você está falando aí que existe, inclusive. Aham. O problema é a proporção, o que eu digo é proporção. Você precisa ter um número grande, né? Uma brisa que eu estava pensando já desde o início, que agora, tipo assim, tem muito a ver com isso que você trouxe. Mas é que, assim, eu acho que um grande como, a única proposta de como que eu tenho, ela é individual. Hum. Você olhar para si, assim, você olhar, entender, assumir que você não sabe de várias coisas, Hum. assumir que você vai estar errado sobre várias outras coisas, assumir que você não sabe várias coisas que deveria, que não é que deveria saber por culpa sua, são importantes saber, tipo direito, entendeu? E usar cursos, igual você falou, internet, chat GPT, YouTube, livro, e ir atrás de informação o tempo todo. Mas ó, eu vou puxar isso que você falou agora e levar isso para o tema da brisa, que é Ah, sistema educacional nos molda de formas que nem imaginamos. O uhum. sistema educacional nos molda a achar que eu não posso assumir que eu não sei, porque se eu assumir que eu não sei, eu não tiro nota, eu preciso saber, preciso provar que eu sei. E se eu não sei, eu vou fingir que eu sei, eu vou colar e eu vou botar na prova porque eu preciso saber. Ou Então, então vou escrever qualquer merda, porque se pá vai.
eu preciso dar um jeito de mostrar que eu sei. Eu não posso dizer eu não sei, professor, eu não sei essa questão. Então você vai ficar com 0. Aí você fica com 0, você leva o 0 para casa, você toma na rabeta. O próprio sistema não permite que a gente diga, poxa, eu não sei. Permite no discurso, na prática, não. Não, eu tenho que provar É. que eu sei. E eu falo isso para você porque eu já ensinei, por muito tempo eu dei aula particular, né? E eu já dei aula para muito adolescente ali de 12, 13 anos, que você pergunta, fez sentido para você? Sim, então me fala. Aquele adolescente não faz ideia do que você acabou de explicar. Ele sabe que quanto mais cedo ele falar assim, mais cedo ele sai de lá. Pois é. É isso mesmo. Então E é difícil, assim, porque uma coisa também que é muito difícil, é impossível para mim fazer falar, sei lá, tipo assim, pega todos os professores, ó, o negócio é o seguinte, galera, caso vocês não saibam, você que está ensinando aí quantos corações tem a minhoca aí pra galera, você tem que botar, o importante é botar na cabeça da pessoa por que que ela gostaria, porque seria bom para ela aprender isso. O que é verdade. O problema é, cara, as nem eu coisas sei. simplesmente não tem como. Tem um moleque lá, o moleque tá afim da menina ali, consegue olhar para a menina a aula inteira, tá pensando lá em que ele vai fazer no fim de semana. Aí a pessoa, ô, Juquinha, minhoca, quantos corações tem minhoca? Ó, lembra aquele negócio lá? Por que que é legal saber os corações da minhoca? Porque a gente tem um, você vai saber que a minhoca tem mais. Como é que você vai suscitar essa curiosidade da pessoa? Não adianta. Tem curiosidades que você simplesmente não consegue brotar, né? Fazer brotar, né? Porque não é relevante mesmo, né? É. E às vezes, mesmo se for relevante, se ele estiver ensinando alguma coisa de direito, ou se estiver ensinando alguma coisa de direito constitucional, o menino não entende ainda que é relevante. Ok, aí parei para, ó, quando você vai em tal lugar e alguém te ofende dessa forma aqui, olha aqui, ó, a Constituição não pode, tal, você, né, discriminação de qualquer. Então poderia alguma coisa nessa linha. A questão é, tipo, não sei, me parece que poucas vezes isso é realmente factível, né? É que, Você consegue. nossa, eu tô tentando colocar em palavras Apesar de que é o seguinte, agora eu vou corrigir um pouquinho. Eu vou corrigir um pouquinho. Isso sempre me revoltou. Eu sempre, nas matérias, eu via de regra, era curioso, principalmente na faculdade, na escola não. Mas via de regra era curioso. E uma coisa que, assim, sempre me revoltou é, cara, para mim, faz parte do papel do professor te explicar por que você gostaria de saber aquilo. Para mim, sim. isso deve ser mais importante até que conhecimento, sabe, do professor. E aí tá um Mas não negócio. é o que a gente vê. A maioria das pessoas, que dirá professores, né, não consegue ou nunca aprendeu a explicar isso de uma forma realmente envolvente. Sim, Porque eu posso até te falar por que que você tem que aprender direito constitucional, mas eu tenho que explicar para um adolescente de uma forma diferente. E sim, explicar para uma criança de 6 anos de uma forma diferente ainda. exato. Por exemplo, me veio na cabeça aqui um exemplo meu. Um monte de pai e mãe que passa por aqui fala para a criança assim: você tem que aprender inglês para a gente ir para Disney. Aquela criança nem sabe o que é Disney ainda, e muito menos o que é inglês. E daí para ela não faz sentido nenhum por que ela tem que aprender inglês para ir para Disney, sendo que ela nem vai para Disney agora. E daí ele fica com aquele negócio: eu não quero ir para Disney. Eu já ouvi criança falando: eu não quero ir para É. Disney. Por que não? Porque tem que aprender. Foda-se, você tem que enfrentar essa merda pra Disney, foda-se. É. Agora, o que funciona? Vamos jogar Minecraft? Vamos. E agora, como que faz para você construir uma espada para quebrar isso aqui? Nossa, e agora? Eu tenho que saber como que fala madeira, como que fala iron, né? Como que fala ferro, para poder. Legal. Aí a criança vai e Videogame, aprende. videogame na minha época, pelo menos, não sei hoje, mas na minha época, o videogame era o maior aliado dos professores de inglês. Cara, Eu o aprendi tanto de muito coisa inglês que eu lá. aprendi jogando The Sims, assim, ó, Aham. na boa, aprendi muito vocabulário. Por quê? Porque eu tenho que saber o que é essa palavra para saber o que o carinha vai fazer.
Vai que Eu ela tá aprendi jogando, é. eu aprendi jogando vários jogos, mas tem um que eu lembro particularmente, puta, essa me traz uma memória, que era um Zelda, The Legend of Zelda pro Game Boy. Poxa. O Zelda é muito de ler. E aí eu tava jogando em inglês, porque não tinha opção, já fazia inglês, mas ainda era um inglês mais rudimentar, né, o meu, né? Mas eu conseguia me virar e o tanto de palavra que eu aprendi, o tanto de expressão que eu aprendi, sabe? Assim, daquela forma didática mesmo. Eu lia lá o Link conversando com os bonequinhos, e aí você tem que pegar o. Você tem que entrar no dungeon. Tá, vou procurar o dungeon. Sei lá o que que é dungeon. Aí chegava mais perto, aí chegava o outro bonequinho e falava, entra lá no dungeon ali, ó. Ah, o dungeon é aquela caverna. Ah, dungeon é caverna. Cara, tipo, pensa várias palavras assim. Isso aí você incorpora esses significados aí. E não é só vocabulário, é formas de dizer, é forma de conversar, expressões, né? E assim, a gente está falando aqui de aprendizado, mas a parte mais importante para mim é motivação intrínseca. É porque como que eu Claro, faço aquela criança querer aprender? Eu coloco uma coisa que faz sentido para ela. Eu não fico explicando, você tem que falar inglês porque o mercado de trabalho, não sei o quê. Cara, não é assim que explica para uma criança exato, de 5 anos. exato. Cara, você vê, eu não tinha a menor intenção de aprender inglês jogando Zelda. Se eu tivesse a opção de colocar em português, eu teria colocado em português, entendeu? Mas eu tinha uma motivação de jogar o Zelda. Eu queria jogar o Zelda. Tava em inglês, eu meio que sei, tá bom, beleza. Tinha até um pouquinho de motivação de beleza. Eu sei aqui algumas coisas, então eu vou poder usar. Isso dava motivação também, mas a motivação mesmo não era isso. A motivação era jogar a porra do joguinho, cara. Eu Eu tinha sempre 12 anos, eu lembro, eu tinha 12 anos. Lá na minha escola, cara, eu estudei numa escola que ela tava para frente, porque isso foi há muito tempo atrás, né? Lá na minha escola tinha um laboratório de informática que a gente ia para aprender informática, mas não só informática, né? Tipo, fazia várias aulas lá, então a gente tinha muito acesso a computadores. E naquela época isso não era comum, não. E eu sempre me lembro de um joguinho da tartaruguinha. Você tinha que fazer Hum. desenho na tela com aquela tartaruguinha, mas para você fazer desenho com a tartaruguinha, você tinha que saber os comandos. Você tinha que escrever up, você tinha que escrever down, você tinha que escrever left, você tinha que escrever right. Você tinha que escrever os comandos para a tartaruguinha fazer o que você queria fazer. Cara, era muito legal. Eu queria fazer o desenho, eu queria pintar, eu queria ir para fazer isso, eu tinha que aprender os comandos. Então eu aprendi inglês e informática para fazer a tartaruguinha fazer desenho. É isso. Exato, exatamente. Agora, E entra naquele. só rapidão, se Vai. esse joguinho existe desde que eu sou criança, por que que ainda tem criança aprendendo de outro jeito que não é motivador? É isso. Eu tô viajando aqui, pô, porque ainda não teve interesse comercial no joguinho aí, sabe? Deus do céu, como assim? Viu que Outras é coisas mais problema das simples, escolas. porque talvez elaborar esses joguinhos você tem seja mais caro, seja mais difícil e comercialmente menos interessante. Então, é melhor fazer o Fruit Ninja e aí pronto. Meu Deus do céu. Não, então traz aqui Olha, que eu vou vender. Eu vou ser representante comercial desse joguinho. é, aqui, isso que você falou, que você falando, cai exatamente no que eu estava falando. Eu não sei se eu falei em brisa ou se eu falei para você particularmente assim, mas o joguinho de touch typing do Mario. Falo na sua Caso eu frente, não tenha mas dito, assim. tipo assim, ou 9 anos de idade, meu pai tinha comprado o 486, tinha alguns joguinhos já instalados lá. Eu mal sabia, eu não sabia direito mexer no computador, mas estava explorando lá. E aí, eu com um dos joguinhos já tinha Doom, já estava enjoado de jogar Doom. Aí depois tinha esse aí, Mario, eu não sei nem como é que fazia, porque não tinha botão iniciar, não. Eu não sei, nem lembro como é que eu iniciava o jogo, juro pra você. Acho que era ainda 3.11 ou era um jogo de DOS. Devia ser um jogo de DOS. É, também. Aí. Aí entrei, tava lá, Mario, caralho, Mario, eu jogo Mario no Super Nintendo, nossa, eu adoro Mario, eu quero jogar Mario aqui. Só que era um Mario meio bosta, porque eu não sabia, na verdade não é que era bosta, eu não sabia mexer. Só que quando eu vi, eu entendi ao longo do tempo, insistindo, eu já tinha desistido, depois voltei, eu fui explorando as opções do jogo e eu entendi que você precisava digitar as teclas certas pro Mario matar os bichinhos.
Por Aí, que que era assim? Não sei, eu tinha que digitar as teclas. Aí depois eu entrei num outro menuzinho do jogo que ele tinha um mapa do teclado com as duas luvinhas do Mario, determinadas teclas, fileiras de teclas, assim, ó, colunas de teclas coloridas e a cada cor de dedo. cada uma. Eu falei, ah, e eu lembrei da minha mãe digitando sem olhar. Falei, então isso aqui é para eu não olhar para o teclado e matar. O desafio é matar os bichinhos com o dedo certo aqui para eu aprender a digitar. Puta merda, aí eu desembolei no negócio. Ai, cara, olha que fantástico. E aí o interessante é que o treino não foi no joguinho do Mario. O joguinho do Mario, realmente eu peguei a habilidade num treino mínimo. Mas a prática de dia a dia veio porque a internet chegou. E aí eu entrava no ICQ para conversar com meus colegas e eu queria, não, eu quero digitar sem olhar. Às vezes eu tava olhando assim, opa, levantava aqui e começava. Aí ia devagar, às vezes ia devagar, eu falava, cara, tá devagar, mas não importa, porque é mais cômodo. Uhum. E daqui a pouco vai ficar rápido. Olha Ai. só, motivado por interesse é outra história, pô. Agora, tem muita ciência que já comprova que você quer matar essa motivação que você tinha lá, era só alguém falar assim, ô João, você tem que fazer o joguinho hoje lá. Vai ter uma prova depois de digitação. Pronto. O jeito mais certeiro de você matar a motivação de qualquer pessoa é você falar para ela que ela tem que fazer e que você vai avaliar no final. Ah, você não ia mais querer o joguinho Ó, do Mario. entre o joguinho do Mario e eu começar a mexer na internet, apareceu, eu fui numa feira de informática e ganhei, eu acho que eu ganhei um curso de digitação. Eu falei, não, velho, agora eu vou poder treinar melhor, porque o joguinho do Mario. Depois eu fui descobrir que o joguinho do Mario tinha várias outras opções para treinar. Eu posso te mostrar um dia, porque tem esse jogo na internet. Mas assim, eu não sabia. Aí falei, não, beleza, agora eu vou digitar o jeito correto aqui, né? Outro jeito diferente, parece que é um jeito mais sério, eu era criança. Ah, vou digitar de um jeito mais sério aqui agora. Aí eu botei o curso de digitação lá, o disquete, né? Botei lá o disquete. Pô. Aí tô lá, ASDF, 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 legal, que bosta. Aí tirei, aí tipo assim, mais um dia eu mexi, depois eu falei, vai tomar no cu, foda. Nunca mais peguei. Eu tinha que jogar o Mario, pô. Legal é jogar no Mario, com essa tartaruguinha ali, cara. O ponto é exatamente esse. O sistema educacional consegue deixar tudo chato. Uhum, Tudo. uhum. Exato, exato. Sabe isso que eu tô tendo agora? Deve ter assuntos que deve ser mais difícil você criar essa motivação. Por exemplo, o Machado de Assis. Aquele exemplo do Machado de Assis. Como é que eu criaria em mim mesmo a motivação que eu tenho para ler Machado de Assis hoje? Eu não sei como. Teria que ler Porque, outros inclusive, autores que levariam você até ele. ótimo, ótimo. É, exatamente. Porque, assim, um Machado de Assis de cara, vou te falar, as coisas que muito me atraem nele, na forma de escrever dele, são coisas, assim, decepções da vida, coisas existenciais, frustrações, coisas existenciais, assim, que ele faz piada com aquilo, e aí, assim, você ter vivido algo similar e ele fazer a piada, tipo, dá uma suavizada no negócio e você leva com humor. Mas quando você é moleque, porra, você não saca, Porque, entendeu? assim, ó, eu me questiono assim, mas precisa ser Machado de Assis para criança? Tem que Pois ser. é. Não pode ser a É coleção Os porque, Caras, não pode ser outra coisa. é, tinha que ter uma escala mesmo, é que você falou, alguma forma de escalar para chegar no Machado de Assis. E Ele talvez tem até abrir muito. a opção de cada aluno, né? O que que cada pessoa gosta? Ah, eu gosto de Machado de Assis, tá bom. Eu gosto de outra coisa, eu gosto de fantasia, tá bom. Então, assim, lê É, o Game of Thrones. No Game of Thrones, a criança não, né? é, Mas, sei lá, lê um Harry Potter, lê outra coisa, então. sim. Tem que ser Machado de Assis? Tem que ser. É sério mesmo que tem que ser? Por que que todo mundo tem que ser igual? Essa é outra coisa. É, A escola nos molda. Por que que todo mundo tem que ser igual? Todo mundo tem que sim, saber sim, a sim. mesma coisa. Da onde que tiraram É, isso? sim. Interesse comercial, da forma como tudo se moldou. É, o interesse comercial aqui, até eu anotei aqui para falar hoje sobre uma palestra da TED, que eu acho que Hum, ainda deve ser a palestra mais assistida da TED, que é do hum, Sir Ken Robinson, é um cara da Inglaterra, se não me falha a memória,
que ele fala sobre o tema da palestra é escolas matam a criatividade, né? Tipo, Eu acho que a resposta é sim. Um a sonoro sim. resposta dele é sim. É, E eu nem lembro por que que eu ia citar ele agora nesse momento, é. mas eu Ele acho deve ter feito alguma, ele deve ter feito alguma brisa lá, tipo essa, não de motivação, de. assim, várias. Várias das coisas que eu falei aqui é porque eu assisti essa palestra, acho que ela já foi feita há uns 20 anos, não sei. Então eu devo ter assistido ela há muito tempo atrás e aquilo foi. Eu fui brisando sobre isso Ó, internamente. deixa eu dar uma super brisada aqui. Deixa eu dar uma super brisada aqui. Eu acho que assim, pensa o seguinte: o sistema educacional que agora é o seguinte, tá? Tem a sala de aula ali, professor e tal, mas aí o negócio é diferente, assim, ó, todo mundo aqui vai ter que fazer muita coisa, vai ter que, vamos dizer, trabalhar muito, mas assim, você gosta de quê, por exemplo? Eu gosto de línguas, eu gosto muito quando eu aprendo, vou na aula de inglês, eu entendo a relação entre as palavras. Ah, então beleza, então você vai ir aqui mais pro lado de conhecer línguas novas, palavras, não, relações, palavras novas. Aí qual que é o seu desafio? Aí depois você vai tendo desafios, assim, no próximo mês, você vai. Vamos ver, eu vou pegar uns livros aqui para você ler, e você começa a fazer algumas coisas aqui a respeito das palavras e tal. E aí, assim vai indo e escalando. Não precisa, eu estou dando um exemplo de uma matéria, não precisa talvez ser uma matéria só, mas, tipo assim, para esse menino foi línguas, para o outro foi eletrônica, sabe? Para um outro foi, sei lá, história, mas eu tô tentando querer fugir das coisas aqui, as coisas padrão. Tipo, assim, mas via de regra, assim, não teria uma prova, sabe? Não teria um negócio para avaliar. Teria, assim, a avaliação seria algo aqui. O que que você está achando do que você já descobriu? Você gostou do que você já descobriu? Você quer fazer o que com o que você já descobriu? Você já sabe? Coisa muito mais subjetiva e tal. Mas você entende a brisa? A brisa seria assim, a prova é tipo assim, qual o seu nível de satisfação com o que você aprendeu? É sobre Qual que é o seu nível de... experimentação. É isso? Oi? É sobre experimentação, experimentar coisas diferentes. Experimentar e ficar satisfeito com o resultado do que você fez. Talvez essa seja a grande avaliação, assim, do que eu tô, Olha do que que eu tô... legal. Isso que você está falando tem a ver com psicologia, que eu acho que é a matéria, a disciplina, né, número um que deveria estar nas escolas, que é o quê? Autoconhecimento. Perfeito. Quanto adulto tem por aí que não sabe o que gosta, não sabe o que consegue fazer bem, não entende as próprias aptidões. Como que descobre isso? Experimentação. Exatamente. Isso é Exato. Experimentação. O que você falou de experimentação é interessante. Eu estava falando mais na linha, assim, de você ser guiado pela satisfação com o que você está fazendo. sim, É uma super brisa, é um cenário super ideal. Se, vê, se a pessoa não viu o valor em matemática, ela não vai pegar. Claro que ela teria que aprender matemática, mas assim, fazer contas e tal, não tirar raízes da equação de quinto grau, mas assim, ou eletrônico, por exemplo. Mas você entende, tipo assim, na minha cabeça, a brisa que veio agora é o seguinte, cara, só prova que você tem que tirar uma nota super boa é seu nível de satisfação no que você aprendeu, de realização no que você aprendeu, sabe? Eu sempre que nós vamos avaliar isso em você, porque isso vai fazer a coisa muito mais eficiente, né? Teria, obviamente, tipo assim, claro que não poderia ser assim sempre. A gente tem que aprender algumas coisas, a gente tem que aprender a fazer conta, não tem jeito, sabe? sim, pelo menos o A gente teria básico. que aprender noções de direito, não tem jeito. Acaba que bem que tem que a gente não aprende, né? Mas, É, é, legal se soubesse, né? É, é, mas aí eu ainda revisitaria a ideia de modelo de avaliação. Porque se hum, você coloca a avaliação, o quanto você está satisfeito, você obriga a pessoa a estar satisfeito para obter uma boa avaliação, todo mundo vai hum. estar sempre satisfeito com tudo e não é isso que resolve. Todo mundo ficar 100% satisfeito com tudo? É, porque Isso, se, se estar satisfeito me diz que eu fui bem, então eu vou estar sempre satisfeita. Eu fui bem. a não ser que você queira, você tem uma curiosidade imensa por aquele assunto e você não está interessado em falar para o professor que você está satisfeito. Você está interessado em aprender cada vez mais daquilo.
Pois é. Entende? Essa é a questão. Em vez da gente É. avaliar, eu acredito que nós poderíamos buscar motivar. Se a gente trabalhar a motivação É, intrínseca, você não precisa nem avaliar. Cada pessoa é, vai mas ter isso é, o desempenho. acho que isso tá bem na raiz que eu estou dizendo mesmo. Estou falando da avaliação porque o que eu quero dizer mesmo é o que minha ideia aqui seria, nossa, imagina um cenário em que o aprendizado da criança, da pessoa, estaria sendo guiado pelo interesse dela e pela satisfação dela com o desenvolvimento naquilo que ela está fazendo. Ok, E, via de vamos. regra, a gente quer fazer coisas, você concorda comigo? A Sim. gente quer se desenvolver em coisas, a gente quer fazer, seja no que for. A gente não quer ficar só parado. A gente quer, isso pode ser matemática, pode ser eletrônica, pode ser línguas, pode ser história, pode ser beleza, pode ser esporte, pode ser, sei lá, xadrez, sei lá, que E coisa. aqui eu acho que entra a chave dessa brisa, que é como que viabiliza isso comercialmente. É, Porque não eu, faço eu ideia. concordo com você. Eu acho que tudo tem que ter essa motivação econômica e senão a roda não gira, né? Alguém tem que estar ganhando algum dinheiro com aquilo, senão o negócio É, não isso, vai existir. isso me parece que isso é uma coisa fundamental do comportamento humano. É. Então, talvez até aprender como monetizar esse tipo de atividade, né? A atividade que me traz satisfação, que eu tenho interesse, como que eu faço para monetizar isso e ensinar isso para a galera aí. Eu não faço nem ideia. Você tem alguma ideia? Você tem ideia? Eu tenho algumas por conta do empreendedorismo, né? Ah, A ideia, por exemplo, de você ensinar alguém a fazer aquilo que você gosta de fazer, é uma ideia de monetizar algo que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de estudar. Eu estudo porque eu gosto, não porque tem que estudar. Eu estudo porque eu gosto. Então, como que monetiza o estudo? Você pode vender resumo, você pode vender planilha, você pode vender, sei lá. Tem gente que você vende pode vender conhecimento. serviço de Agora é um trabalho. revisão de arte. Hã? Você pode vender serviço de. Agora estou viajando também, porque é coisa que eu teria interesse. Vender serviço de revisão de artigo, Sim. de revisão da linguagem de artigo. Às Aí, vezes, muita hoje, gente tem que escrever artigo em inglês. E aí tem um artigo de biologia ali, que tem uns termos que você gostaria de estudar, vai ter que estudar naquilo ali. Eu tive muito disso, eu estava transcrevendo algumas coisas. Eu estive transcrevendo algumas coisas. E aí, os assuntos eram todos os mais diversos possíveis. Eu lembro, o último que eu lembro era de aquarismo lá. Não sei se é aquarismo que fala. É a pessoa que tem aquário, aí gosta dos peixes lá, e aí cria os peixes, aí o peixe era em inglês, tem as moles, tem os não sei o quê, aí eu aprendi um monte de nome de peixe, sacou? tá vendo? É, Eu monetizei por muito tempo, hoje eu não uso isso tanto, mas por muito tempo eu monetizei a minha vontade de estudar por meio dos assuntos que eu trazia para as aulas de inglês. Porque daí eu era a professora que tinha um assunto novo, um assunto diferente, um assunto que eu tinha estudado um negócio que daí eu e um ensinava. assunto que você tinha interesse, né? Nada melhor que falar de um assunto que você gosta. Porque as aulas de inglês é sempre como foi suas férias, né? É sempre É, a mesma coisa. E daí as minhas good não, as minhas era morning. diferentona, era um negócio que eu estudei, era uma coisa de tecnologia, era uma coisa de negócios. Eu monetizei. Eu ganhei dinheiro porque eu gostava de estudar e trazia, achei um jeito de fazer aquilo se pagar, né? Uhum, Então, a show de gente tem que bola. pensar fora da caixa, né? Mas É, também não é todo mundo que tem essa oportunidade que eu tive, claro, eu entendo. é. Tem a questão de oportunidade também, é o que eu te falei. Às vezes a vida acontece, a pessoa se vê na situação, eu tenho que trabalhar nisso, É, e eu não tenho nenhuma paixão, motivação por isso, mas tem que fazer. é, às vezes é por isso. Mas beleza, parece que tá E acabando aí, o ar Dai? das velas aí. Acho que foi uma brisa boa, né? Eu acho também. Na verdade, eu até reclamei menos do que eu achei que eu ia reclamar, porque eu fico muito brava É. com esse assunto. A gente já até propôs algumas coisas que a gente não ia programar, só vou reclamar dessa porra aqui. É, a gente já até propôs. Mas Mas é que a gente já tem o. Bem, a da próxima a gente vai pensar agora, o assunto da próxima. eu até peguei aqui um para propor, se você topar, já tá decidido, que é a das Ah, então realidades não. paralelas.
Tá, bora. Natural e o mundo que inventamos para nós mesmos. Não sei que pergunta que nós vamos colocar aqui, mas a gente pensa numa pergunta. Aham. Bora nela, sim. Talvez pensar em exemplos de realidades paralelas que você tenha notado, né? Eu acho assim, eu não sei, muito provavelmente eu vou acabar pegando, da minha parte, pelo menos, eu acabo pegando, brisando muito para fora, assim, porque eu lembro que a gente pegou essa brisa aí pelo comentário lá do cara que eu assistia, né? Que eu assisto, né? Uhum, Só que a realidade paralela dele não é, tipo assim, é uma percepção só paralela, sabe? Tipo assim, que ele diz, depois eu vou até ver o vídeo dele de novo, mas assim, ele diz que sempre percebeu que tinha um mundo, ah, o mundo que acontece e um mundo que a gente cria na nossa cabeça, muito embora não seja real. sim. E aí, um exemplo que ele deu foi ver futebol, ver Fórmula 1, sabe? Tipo, Uhum, as coisas que vão acontecendo aqui e tal, mas não sei, não tem respaldo das nossas necessidades de acordo com o dia a dia. sim. Para ser sincero, eu pesquei alguma coisa do que ele disse e entendi dessa forma. Ele deve ter muito mais coisa a dizer, mas também não vi, acho que ele não diz tanta coisa a mais. Eu vou ver de novo na live dele para a gente brisar na próxima, ver o que ele fala. Para mim, a definição de realidade paralela seria bem percepção mesmo, né? De tipo, eu acho que se associa, para mim, se associa a crenças, né? Quando eu tenho um Uhum. sistema de visão de mundo e você tem um outro, eu vivo numa realidade criada para mim, por mim, e você vive Hum, numa outra criada por você, para você. E a gente não consegue isso dá uma brisa muito legal. a cada um numa Isso realidade. dá uma brisa muito legal. Dá uma brisa muito legal. É, Então, entendi o que você está falando. pode ser essa brisa, então? Pode ser essa. Vamos nessa, então. Bora. Então, beleza. Então, Baixar beleza, a conta Dai. aqui. Então, nos vemos na próxima brisa. Até.